Bom, pessoal, agora 9h04, nessa manhã especial de segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Hoje tenho o prazer enorme de receber visitas ilustres aqui nos nossos estúdios. Começo então cumprimentando os jornalistas Álvaro Pereira e Priscila Pimentel. Bom dia, Álvaro, bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Nós estamos recebendo hoje ao vivo aqui nos estúdios o prefeito Fernando Breno. Ele vem aqui para falar sobre uma assinatura importante que ele vai fazer hoje das obras da Baixadinha ali nas Piteiras, né? Uma obra aguardada há muito tempo, mas nós vamos aproveitar para conversar com ele também sobre outros assuntos. Nós estamos chegando ao final do ano, dá para fazer também um breve balanço aí do ano, das realizações ao longo de 2023. Bom dia, prefeito, prazer em recebê-lo. Bom dia, Alvo. Obrigado pela receptividade, a todos os nossos queridos ouvintes, Priscila, Matheus. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, sempre para dar boas notícias para a população de Coromandel, esse povo que tanto merece essas melhorias que nós vamos tratar aqui hoje. Bem, daqui a pouco, às 10 horas, o senhor vai estar assinando o ato ali, né, que dá início às obras da chamada Baixadinha. Essa é uma obra reivindicada há muito tempo pela população ali das Piteiras, né? Todo ano, na época das chuvas, é uma tragédia aquilo ali, né? Quando é que começam essas obras? Aonde que o senhor conseguiu obter esse recurso? Então, nós estamos numa luta desde o início do ano, junto ao BDMG, para conseguir fazer esse financiamento. Fizemos o projeto, tivemos a nossa capacidade de endividamento aprovada e agora a obtenção desse recurso, tivemos a aprovação da Câmara também da suplementação de orçamento e agora nós vamos iniciar hoje essa obra. A nossa assinatura da ordem de serviço às 10 horas da manhã, já com as máquinas em loco, no local. Então o nosso intuito é esse, uma obra de drenagem que na verdade os prefeitos não gostam de fazer. E nós estamos fazendo porque é uma obra que está abaixo do chão, às vezes a população não vê. Mas quando chover, a população vai ver o resultado do nosso trabalho, que é um trabalho que pensa em resolver problemas antigos da população. Por isso que nós tratamos essa rede de drenagem dentro do nosso plano de ação de 40 anos em 4, onde a população sofria bastante há várias gestões e agora nós vamos encaminhar para solucionar. Já desapropriamos o imóvel, a casa que ali existia, já fizemos a indenização do pagamento, já abrimos uma valeta para ligar até o córrego e agora iniciar a obra definitiva, que aí nós teremos lá várias manilhas, vários tubos que vão não só naquela região da Baixadinha, mas que serão interligados com outros bairros e aí nós teremos a canalização da água que vai direto para o córrego Coromandel, nosso córrego da Biloca. Quanto é que vai custar essa obra? Olha, em torno de R$5.900.000. É uma obra grande, é uma obra que vai causar alguns transtornos para a população. A gente pede a compreensão de todos, mas como eu gosto de falar, esse é o preço do progresso. Para você avançar, você tem alguns problemas que acontecem de maneira intercorrente por um período de prazo. Então a gente pede a colaboração da população nesse sentido. Haverá uma interdição ali de toda aquela área? Alguma parte sim, nós vamos começar na parte propriamente da Baixadinha e depois ligando as outras partes nos outros bairros. Agora, esse momento que é chegado o momento das chuvas, essa situação não vai comprometer a obra? Nós podemos ter sim alguns problemas, mas o planejamento é iniciar na Baixadinha, no local específico para diminuir esses problemas, porque aí nós já vamos estar mais próximo ao córrego, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos iniciar ali e vamos fazer de acordo com que a demanda de tempo, né, do clima for possível. Torcer para a chuva não atrapalhar. Na verdade a gente quer que chove muito, né? Eu particularmente quero que chova muito porque nós que vivemos e dependemos do agro e respiramos o agronegócio, a chuva ela é muito importante. Ontem mesmo começou às 9 horas, né? Fiquei tão feliz. Foi muito bom. E muita gente plantando, tendo que replantar, então eu fico muito preocupado com isso. Não tem problema atrasar a obra não, mas nós temos que começar, porque se a gente não começar vai só retardando e na verdade a gente não termina a obra ainda nessa gestão. E as chuvas esse ano estão muito irregulares, né? Demoraram muito a acontecer, atrasando aí o plantio. Até falando sobre rede, só fazer um complemento aqui, Álvaro, nós temos um problema antigo no bairro Jardim Vitória, Canaã,
Vale do Sol de água, de abastecimento de água. E agora nós engrossamos as cobranças e fizemos algumas denúncias na ARSAI, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Abastecimento de Água. E aí nós conseguimos uma melhoria na rede, que a Copasa já começou a realizar. Então, ali na Zé Alberto Figueiredo, nas proximidades do Poli, já tem até um rasgo lá no terreno, né? Lá no asfalto. Então, é só para a população saber que nós vamos ter também alguns desgastes aí com essa obra da Copasa, mas é para melhorar o abastecimento de água nesses bairros, que toda vez que tem problema de água, eles são os mais afetados no município. Isso acontece geralmente no auge da seca, né? Naquele calorão, sim, né? Sim. Quer dizer que no ano que vem não teremos mais problemas de abastecimento de água nesses bairros. Eu não falo que não teremos, porque a Copasa eu não confio, sinceramente. É uma empresa que não me dá confiança, mas pelo menos eu creio que nós vamos amenizar esses transtornos. Muito bem, vamos falar sobre um outro assunto que de alguma forma está preocupando muito os municípios, que é a questão da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A gente sabe que muitas prefeituras estão com dificuldades, né, com a queda da receita para arcar com o aumento cada vez maior das despesas, né? Como é que a Prefeitura de Coromandel está lidando com isso, com a queda de receita? Olha, nós temos feito uma frente ampla para diminuir alguns gastos e alguns investimentos para que a gente possa equilibrar essas contas. O que acontece? Tanto o governo passado como esse, ele tem feito algumas desonerações de impostos. E quando você faz essa desoneração, para nós, enquanto contribuinte, cidadão, ela é ótima e a gente sempre quer que tenha menos impostos. No entanto, as gestões públicas, municipais e estaduais sofrem muito com isso. E aí a gente tem uma queda de receita, tanto de FPM como de ICMS e mais. Como nós estávamos falando aqui em off, hoje eu vejo que Coromandel, por exemplo, ano passado que a gente tinha uma negociação aí de TBI de quase 1 milhão por mês de compra de bens de imóveis, principalmente na zona rural, isso diminuiu muito e isso impacta diariamente no nosso ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Nós temos a queda das desonerações desses impostos que foram feitos tanto o ano passado como esse, que aí gera esse problema no FPM e também no ICMS, e o mercado de uma economia insegura, né? Então tudo isso ocasiona esses problemas que nós estamos tendo. E antes de vir para cá, eu estava olhando, a maioria dos municípios, segundo dados da CNM, vão fechar no vermelho esse ano. Por que acontece? Teve esse desequilíbrio nas receitas e o aumento das despesas. As despesas não pararam. A população não para de ir no médico, não para de usar o serviço público de saúde, de educação, de transporte. Então aí nós temos realmente esse problema. E além disso, nós tivemos também alguns pisos que foram estabelecidos. Por exemplo, chegou o piso da enfermagem, estamos pagando o piso da enfermagem, mas não chegou os encargos patronais desse piso. O município está arcando com esses encargos. Tivemos também, num passado recente, a elevação do piso dos professores e outros pisos que vêm por aí. Além disso, nós temos a questão de mais, como que eu falo para você, mais programas. Quando você cria mais programas, você cria, então, mais ações. Você oferece mais benefícios para a população, mas também você tem mais gastos. Então, quando você tem tudo isso, e o reajuste que é anual. Por exemplo, esse ano nós tivemos um reajuste de 10% para os nossos servidores públicos municipais, que é uma justa correção para eles que trabalham tanto e se doam bastante. Então, tudo isso impacta nas nossas receitas. E sem contar, que eu vou dar um exemplo para você aqui, ó, nós saímos da 29ª inauguração e estamos na 55ª. Então nós inauguramos, foi o ano que nós mais fizemos inaugurações, 26 obras. Então, para avançar tudo isso, você tem gasto, você tem investimento. Então hoje os municípios encontram-se num momento de muita preocupação e muita cautela e com um cenário muito temeroso para 2024. No caso do FPM, qual foi a proporção dessa queda? Quanto era a arrecadação da prefeitura antes, quanto é hoje? Isso varia, né? Isso varia muito de mês a mês, mas em torno de 10%, quando você tem o ano inteiro, já teve uma parte de compensação agora, mas como eu falo, você pode até ter a compensação do FPM, ele pode equiparar um pouco do ano passado, mas as despesas aumentaram com relação ao ano passado. Então você teria que ter um FPM que fosse gradativo e que aumentasse na medida também das despesas ou pelo menos da inflação. É o que não está acontecendo nesse momento. Bem, virá aí pela frente o aumento do salário mínimo que
impacta também fortemente a folha de salários das prefeituras, né? Sim, nós estamos vendo aí uma possibilidade de aumento para R$ 1.300, que daria R$ 87, né? 1.400, aliás, né? De 1.313 para 1.400. É um reajuste acima da inflação. Acima da inflação, e hoje nós estamos com uma inflação de 4,5% aproximado, né? Então, isso também vai impactar nos municípios. O que a gente... É importante a população saber. Hoje, se eu tenho lá R$100, se eu tenho R$10 de tributo, 50% fica com a União, 30% fica com o Estado e 20% fica com o município. Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser o contrário. Por isso que a minha defesa é por uma nova Constituição Federal. Nós precisamos de um novo caminho e uma nova distribuição dos entes federativos. Alguns países, como França, Itália, eles já têm lá União e município. Nós não temos a figura do Estado. Então, esses impostos, eles são melhores distribuídos. Porque as pessoas vivem nos municípios. E ninguém fala com o presidente, ninguém fala com o deputado, mas com o prefeito e vereador fala. Então, assim, é importante que nós que estamos aqui na ponta, nós estamos sofrendo muito e com poucas armas, entre aspas, para poder trabalhar e para poder oferecer. Então, aí, às vezes, eu não sei se é esse o interesse do governo atual, mas que a gente fique com o pires na mão, solicitando recursos para o básico, que é para custeio da máquina pública, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Só de médico, a gente gasta por mês quase R$1 milhão. É muito. Transporte escolar, nós gastamos quase R$1 milhão, porque nós temos 64 linhas de transporte escolar. Então, tudo isso contabiliza muito para o município. Agora, já que vocês estão falando, o senhor falou em dinheiro e tal, como é que está a situação do plano orçamentário para o ano que vem? Nós já estamos fechando, provavelmente deve ir para essa semana, né? Deve ter uma evolução de pelo menos a inflação na questão do orçamento, né? Que pode chegar aí 140 milhões, tudo, né? Mas aí quando você fala 140 milhões, você tem prefeitura, o orçamento do legislativo também está dentro disso, e o orçamento do IPCEM, que é a autarquia previdenciária, também está. Então esse dinheiro não é só do município, para ficar bem claro. E agora teve lá também que a gente está torcendo para que os deputados aceitem e vetem aquela questão da redução da carga tributária das contribuições previdenciárias para os municípios, né? E isso também pode nos ajudar, passando de 11 para 8. E aí a gente tem uma contribuição para o IPCEM menor, então isso pode ajudar os municípios. Então, enquanto essas pautas municipalistas não forem realmente tratadas com o devido zelo pelo nosso legislativo, nós vamos ficar com muitos problemas e, às vezes, correndo atrás de Brasília para receber recursos para custeio, principalmente na área da saúde, que é onde a gente mais investe aqui no município. Agora, prefeito, esse é um bom momento para se discutir todos esses temas, né, relacionados aos municípios, porque o Congresso está discutindo e votando a reforma tributária. Como é que você vê essa reforma? Ela será benéfica para os municípios? Eu vejo com muita preocupação, porque ela não é uma reforma clara. A reforma que você tem lá, a composição de um imposto que é o IVA, né, que seria o Imposto sobre Valor Agregado, quando concentra todos os impostos num só, e é o maior imposto do mundo, né, a contribuição. Então, assim, Brasil é o maior. Isso, e quando você tem, isso não precisa nem de ser economista para falar, quando você tem maior carga tributária, você tem maior sonegação. E com isso você tem queda de receita. Então, e eu vejo com muita preocupação, e outro ponto muito importante, alguns impostos vão ser regulamentados por decreto em momento posterior. É como se você estivesse assinando um cheque em branco. Parecido, né? Não vou falar totalmente isso, mas assim, parecido. Mas quando você tem lá, por exemplo, a possibilidade de colocar alíquotas e impostos por decreto, e aí você tem os membros do executivo, prefeito, governador e presidente para fazer, essas alíquotas podem ser a maior do que estão hoje, porque não está claro na lei, não está claro na proposta de reforma. Então, isso tudo nos preocupa. Precisamos de uma reforma? Claro que precisamos. Até porque nós temos um país engessado, que tem uma burocracia grande. Mas os moldes dessa reforma, ela não está clara. A verdade é essa. Essa é a impressão que fica para mim também. Quer dizer, ela simplifica o sistema de impostos, e esse é um aspecto positivo, mas não há nenhuma garantia, por exemplo, para o próprio contribuinte, de que haverá uma queda do imposto a ser pago. Ao contrário, pode até ter um aumento da carga tributária e isso seria extremamente danoso para todo mundo, né? Porque os impostos no Brasil já são muito elevados. Bem, vamos falar de um outro assunto também importante, que foi a inauguração da ET, né, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Isso aconteceu há poucos dias. Eu me lembro que a Priscila até fez uma boa reportagem
É outra obra importante aí para o município, né, prefeito? E que resultou de uma parceria, não é, da prefeitura com outros órgãos, outras entidades. Sim. E isso mostra o quanto é importante também essa interação, não é, do município com esses outros entes. Sim. O que nós ficamos muito felizes, porque quando nós assumimos, essa obra, salvo engano, estava 5 anos paralisada. E lá um mato danado, não funcionava a estação de tratamento de esgoto, tinha problema no reator, que é o que tinha sido construído inicialmente, e nós, e aí eu falo que a gente precisa na política de preencher os espaços. Hoje eu estou presidente da AMAPAR, que é a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, com 17 municípios. Mas o ano passado eu estava presidente do consórcio RIDS, que é o nosso consórcio intermunicipal, que foi criado com a finalidade extremamente do desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Hoje nós transformamos ele em multifinalitário. E o consórcio RIDS, ele tem um assento titular no Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Paranaíba, que é o CBH Alto Paranaíba, do Paranaíba, na verdade, né, que envolve o Rio Paranaíba, que passa por Goiás, por Mato Grosso, por Minas. Então ele é um rio muito grande. E esse comitê cuida dessa bacia inteira. E aí saiu um projeto para questão de estação de tratamento de esgoto. Só que você pensa, nós temos aí uns 300, 400 municípios para concorrer nisso, ou mais. E nós, como temos essa cadeira, soube disso como presidente do RIDS, fomos atrás, fizemos o projeto e fomos de todos os projetos apresentados, só 2 foram. E nós fomos uma das cidades contempladas. E Coromandel é a primeira cidade do estado a receber essa obra. Do estado nós somos a primeira, depois Tupaciguara recebeu, mas quem recebeu primeiro foi Coromandel. Então assim, fruto de articulação política, de ocupar e preencher os espaços e de ter uma equipe técnica que favorece e corre atrás. E saber aproveitar as oportunidades. Sim, sim. O CBH, para vocês terem ideia, tem uma associação. Então, por isso que eu falo que você tem que ter parcerias, né? Aí nós estamos falando de consórcio, nós estamos falando de ente, nós estamos falando de uma associação que é a ABA, que é a Associação da Bacia Hidrográfica do Paranaíba. E essa associação que gere, junto com o CBH, esses recursos. Álvaro, nós não precisamos de fazer nem a licitação. Eles mesmos fizeram a licitação, veio a empresa venceu 3 milhões de reais e nós complementamos com 1 milhão para colocar o reator funcionando. E o que foi feito? Foi feito um decantador e um purificador. E agora são aquelas 3 estruturas, só existia uma, mais 2 nós fizemos e hoje, o que acontece? Nós recebemos 98% do esgoto do município, que era algo assim que ninguém imaginava que poderia ser possível, e estamos tratando 92% na ET. Então isso não é só a questão do meio ambiente, é também a agricultura. Porque lá na frente, essa água purificada não vai atrapalhar os pivôs que tem lá na frente, não vai atrapalhar a mata ciliar ali no decorrer do córrego. Então, assim, é um projeto que, vou falar a verdade para vocês, considero como uma das maiores vitórias que a cidade teve para a gente concluir. Só fazendo um adendo, um parêntese, antes, em outras gestões, veio 8 milhões para concluir essa obra, que era o planejamento da Funasa, e eles não concluíram. E aí nós tivemos que fazer todo esse esforço para entregar essa obra para o povo. Bem, uma obra também de saúde pública, de alguma forma. Principalmente, né? Isso nos dá o gancho para entrar na área de saúde, né? Eu gostaria de saber como é que andam aí os entendimentos também, as negociações, né, para que se possa iniciar a obra do pronto-socorro municipal. Ótimo. Essa obra nós tivemos um pequeno atraso em relação de uma votação que ficou parada um tempo, mas graças a Deus, volto a falar, a gente quando tem uma equipe que preze, que trabalhe e a gente articula a política bem, a gente consegue colocar essa engrenagem funcionar. 6 cidades do estado de Minas foram contempladas com a UPA tipo 1 e Coromandel foi uma das que foi contempladas. E só Coromandel recebeu. Só a Grande Coromandel, nesse momento, recebeu esse recurso, que foi 6 milhões do estado e 1,5 milhão do município. E aí, nós alinhamos com o secretário de Estado de Saúde, porque como veio esse recurso do governo do estado, eu agradeço muito ao secretário, ao deputado Leonídio, que foi um grande parceiro, intermediou esse projeto, e ao governador Zema, que sempre quando a gente falou com ele, ele foi aceita a ideia. Você sabe, como deputado, como foi difícil conseguir a primeira recurso que você conseguiu lá atrás. É verdade, né? Essa é uma obra que eu tenho um carinho especial por ela, porque foi uma contribuição que eu pude dar a Coromandel no período que estive como deputado federal em Brasília. Isso em 92, 91, Isso, você lembra? Foi na gestão do prefeito
prefeito Marcos Nassif. Isso. Eu consegui, junto ao ministro Alceni Guerra, ainda no governo Collor, os recursos que viabilizaram as obras do pronto-socorro. Exatamente. Então eu fico feliz de que essa obra esteja sendo retomada agora e transformada em um pronto-socorro ainda mais moderno, em condições de atender melhor a população. Então, veja bem, tem 31 anos isso, né? É uma obra que hoje é muito esperada. E aí nós alinhamos que no dia 12 de dezembro, nós faremos às 14h30 a ordem de serviço com o início das obras também, com a presença do secretário de Estado de Saúde, Dr. Fábio Baqueri. Então vai ser um momento marcante para a nossa cidade e nós estamos ali propiciando não apenas uma reforma, mas uma ampliação também de alguns pontos. Por exemplo, nós precisamos de um gerador para substituir algum problema de energia. Nós vamos ter também a questão da canalização dos gases, que hoje não existe, e a modernidade do prédio. Porque o prédio, como ficou antigo, ele foi, com o decorrer do tempo, tendo vários problemas, se deteriorando. Ponto de vista elétrico, que estava muito perigoso, e insalubre. Nós tiramos dali, porque aquela equipe que veio do governo do estado e governo federal para Coromandel, naquele momento grave da pandemia que nós conseguimos, falou, não tem condição do paciente ficar aqui. Aqui é um local insalubre, que ele vai poder, ele vai ficar mais doente aqui, porque está muito mais fácil de transmitir bactéria e uma série de situações. Então não tinha como nós ficarmos mais ali. Tanto é que hoje nós estamos num local muito mais bem estruturado e muito melhor para os nossos pacientes, com camas novas, poltronas e bem estruturado. Então esse é uma grande obra que eu considero a maior obra da saúde para os tempos atuais, né? Porque é uma obra que vai ficar um legado. Não é uma obra rápida, já deixo aqui para a população. Eu ia te perguntar a Priscila até comentou anteriormente, no mínimo aí está previsto para 2 anos essa obra, mas nós vamos fazer o possível para agilizar e colocar essa obra para a nossa população. Lembrando que nós vamos marcar história, porque também é outra obra, exemplo da Baixadinha, exemplo da ET, que foi prometida por várias e várias gestões e a nossa gestão conseguiu o recurso e vai entregar. Muito bem. Priscila, mais algum assunto aí? Você que está no dia a dia da cobertura jornalística. Vamos falar um pouquinho das estradas rurais? Sim, vamos. Nós hoje melhoramos muito, até um ponto muito bacana que eu gosto de falar. Nós criamos um projeto chamado Estrada Boa e que nesse projeto nós trabalhamos em 3 frentes. Uma frente é que nós colocamos para os nossos operadores a possibilidade de ter o seu salário base, mas também um valor X por hora máquina trabalhada. Porque qual que é o grande gargalho, a reclamação dos produtores? Que às vezes o operador chegava lá 8 horas e tinha que vir 3h30, 4 horas para bater o ponto. E ficava pouco na zona rural. E com esse incentivo, ele trabalha mais satisfeito e também ganha mais. E o seu serviço rende mais. E as máquinas estragam menos. Porque se a máquina dele estragar, ele não tem como trabalhar e deixa de ganhar. Então esse é um ponto que nós estabelecemos e fizemos uma divisão de acordo com os maiores quinhões da zona rural da cidade. Só lembrando que nós temos 7.500 quilômetros de estrada, o 19º maior município em extensão de Minas Gerais, de 853, então nós temos região do Lagamar, Rio Preto, Duas Pontes, Barreiro dos Lima, Coqueiro, ali nós temos uma equipe que fica o tempo todo ali, ou fazendo a principal ou fazendo as linhas mestras. E na região da Santa Rosa, que contempla Santa Rosa, Altim, Brejão, nós temos outra equipe. Essas 2 equipes são equipes fixas e nós temos mais 2 equipes móveis. Por que nós conseguimos? Essas móveis para atender as outras regiões, porque nós adquirimos mais máquinas. 2 patrolas, 2 pá carregadeiras e 4 caminhões. E agora está para chegar o ano que vem mais uma pá carregadeira que vai nos ajudar. Só que, tem que deixar bem claro, isso é suficiente? Não, porque o nosso município é enorme. Eu estava com o Deiró numa reunião que nós fizemos em Brasília, com o senador Pacheco, lá no presidente do Congresso, e ele me contando que ele tem 18 patrolas. 18. Que ele assumiu com 10 e comprou 8. E aqui, que ele tem 5.000 quilômetros de estrada, que eu tenho 7.500. E aqui nós temos 6. Então é um desafio imenso, mas nós estamos avançando muito nesse quesito também. E a Estrada do Pântano, que é sempre alvo de críticas e reclamações? Sim. Essa é uma estrada estadual, né? E que inclusive está nesse momento da manutenção. É a primeira estrada do estado que eles vieram ajeitar. E recebi uma notícia que eu tenho cobrado muito do diretor-geral do DR, do diretor aqui de Monte Carmelo, que é o Aldo,
a da Santa Rosa. E eles me garantiram que essa semana começa a da Santa Rosa também, que não está boa. A gente sabe que não está porque a gente passa por ali e é também uma região muito rica. Então, essa do estado, que nós temos essas 3 estradas estaduais que nos causam muitos problemas e que também essa semana, segundo o DR, vão começar. É importante falar nisso, porque a gente vai chegar num momento agora de escoamento de produção e as estradas precisam estar, né, em boas condições. Sem dúvida, por isso a nossa preocupação é grande. Bem, e já que estamos falando de estradas estaduais, existe algum entendimento para se fazer alguma obra nessa estrada que liga Coromandel a Patrocínio? Porque me parece que é a estrada mais desprezada de todas, né? Eu passo muito nessa aqui que nos liga a Guarda-Mó, Paracatu, Brasília. É uma estrada que de alguma forma está sempre recebendo ali obras de recuperação. Essa de Monte Carmelo foi recuperada agora e está muito boa, especialmente o trecho de Abadia a Monte Carmelo, mas essa de Patrocínio já não aguenta mais remendos, né, prefeito? Concordo. Eu falo para você que, graças a Deus, por exemplo, nós conseguimos aquela manutenção, um contrato de 18 milhões do DENIT, ali da 352, que vai Mateiro, Rocinha. Ontem mesmo eu fui lá no Mateiro e 20 minutos você está lá dentro do distrito. E aí é melhor você ir para Patos de Minas, naquela estrada que é uma estrada de terra, que hoje está totalmente organizada, baulada, bem estruturada, com as canaletas e tal, do que ir nessa MG 188. A última vez que eu tive com o governador Romeu Zema, em outubro, ele me prometeu que faria essa licitação agora em dezembro. Ainda não vi sinalização nesse sentido, mas uma coisa que eu posso falar que é positiva é que já existe um projeto do orçamento da obra, que já foi feito, que fica em 35 milhões de reais. Daqui para Patrocínio. Então, seria um recapeamento. Um recapeamento como foi feito na 190. Não cabe mais. Ali não dá para fazer remendo. Não dá. Né? E aí eles até me perguntaram, o diretor do DR esses dias, qual que é a mais importante? Coromandel a Guarda-Mó, né, Paracatu, ou Coromandel a Patrocínio? Hoje é Coromandel a Patrocínio. É mais urgente. Ela é mais urgente, né? Então amanhã eu estarei de novo com o secretário de Infraestrutura do Estado, vou levantar algumas questões, inclusive essas estradas do Pântano e da Santa Rosa, né, que a gente precisa de uma manutenção mais a miúde, mais próxima, e vou abordar também da MG 188, amanhã estarei em Belo Horizonte para falar sobre isso, né? Então a gente espera, é uma luta nossa, que a gente consiga o recapeamento da 188, como fomos com o apoio de todos os prefeitos, a da 190, que melhorou muito o trânsito para Uberlândia também. Uma última pergunta agora sobre o trânsito aqui, o tráfego em Coromandel. Nós tivemos recentemente aquelas inserções ali de engenharia de tráfego, né, sinalização das ruas, mudança de mão, né? Eu acho que algumas foram muito positivas, inclusive aqui na rua Rio Branco da rádio. Eu acho que foi muito importante que a rua se tornasse mão única, porque era muito congestionado o trânsito aqui com a escola e comércio, essa coisa toda. Essas obras já estão encerradas ou ainda existe uma segunda etapa? Como é que está isso? Existem alguns pequenos ajustes a serem feitos no ano que vem, que nós não pudemos fazer esse ano em razão, inclusive, de orçamento, mas o eixo central, o problema maior, eu creio que nós já conseguimos solucionar, que era esse coração de Coromandel mesmo, e aqui eu falo essa rua, Domingos Lacerda, Clarim do Goulart, Egídio Machado, que eram os problemas maiores que nós tínhamos. Alguns ajustes ainda estão sendo feitos, nós vamos concluir no próximo ano, mas essas são pequenas coisas. O mais importante era esses pontos aqui que, não sei se vocês concordam, mas pelo menos é o que tem chegado para mim, melhorou muito o trânsito aqui na nossa cidade, né? E aí a gente vê que essa questão da mobilidade, ela é muito bacana. E dentro dessa questão de mobilidade, nós também estamos fazendo uma obra que é muito boa para o bairro Residencial Liberdade, que só tinha uma entrada e uma saída. E agora também, um bairro que já tem aí 10 anos, nós estamos fazendo essa obra com a possibilidade pela Avenida Doutor Humberto de ter uma nova saída, uma ponte com a duela, com asfalto, e em breve nós também vamos inaugurar. E era um problema que afetava o Jardim Vitória, né? Que tinha que ter mais de uma entrada e saída ali. Isso. Se me permite, prefeito, para a gente encerrar, quero falar um pouquinho da segurança pública, o projeto Olho Vivo. Sim. Nós tivemos um probleminha recente no Distrito do Pântano, e lá nós conseguimos montar com a nossa própria estrutura algumas câmeras no distrito, na escola, na creche. Então lá interligamos a Polícia Militar,
no comando regional, que é aqui em Patrocínio, e de Coromandel também através do celular do comandante. Então, a gente avançou nessa questão, porque lá nós tivemos alguns problemas, foi muito importante. Agora, da nossa PPP de iluminação pública, graças a Deus, está muito bem avançado. Nós tivemos aí a aprovação do Legislativo, nós já tivemos uma empresa que manifestou interesse em fazer a nossa iluminação pública, transformar por LED, ter a energia dos prédios públicos solar e, enfim, a questão das câmeras, que são 20 câmeras. Pois é, né? Essas câmeras, os locais foram definidos pela Polícia Militar. Pela Polícia Militar. Não é um projeto rápido, já vou deixar bem claro que trata uma PPP, é a primeira PPP da história de Coromandel, que é uma parceria público-privada, ela tem um regulamento próprio, ela tem alguns prazos, por exemplo, agora essa empresa apareceu, vai ter 90 dias para outra empresa aparecer, para depois a gente poder publicar o edital definitivo da licitação. Quantas empresas precisam participar dessa licitação? Não, na verdade, não importa quantas que tenham, né? Mas a gente tem que ter essas propostas antes do edital de licitação, para que essas que foram, vamos dizer assim, credenciadas, possam participar dessa concorrência, né? Então a gente crê, eu não vou dar um prazo aqui, mas no ano que vem nós teremos esse edital de concorrência para definir quem que vai fazer tudo isso que nós queremos, que será muito bacana. E o recurso que é proveniente da contribuição sobre iluminação pública, que hoje vem para o município vai repassar para a empresa gerir todos esses pontos, inclusive as extensões de rede. Muito bem, prefeito, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM, por essas explicações. A Gerais FM estará sempre... aqui, Álvaro. Desculpa, eu te cortei. A possibilidade com o prefeito, a questão das estradas de Santo Inácio com a entrada na venda ali do João Moreira. Isso. Arlene, né? O ouvinte nosso aqui, Arlene, né? Ela que falou da possibilidade ali das estradas do Santo Inácio com entrada aqui na venda do João Moreira, descendo para o Santo Inácio. Ali é um problema, nós já fizemos a manutenção esse ano, que eu lembro que teve algumas reclamações, nós fomos lá e fizemos, só que nós temos lavouras muito próximas à questão da estrada. Então fica mais difícil ainda de trabalhar, tem de café, tem de grãos, mas já vamos colocar no planejamento da nossa equipe para fazer essa região do Santo Inácio, que também é importante para nós. O problema é que agora, dezembro e janeiro, com as chuvas, não temos como fazer um serviço que seja bem feito. Será feito um serviço paliativo, porque se você for fazer bem feito, a chuva não deixa, né? Mas nós vamos colocar no planejamento essa região do Santo Inácio aí, que é importante. Mais alguma pergunta de ouvinte aí? Não, agora está tranquilo aqui, tá tranquilo aqui na internet também, a gente não tem não. Muito bem, muito obrigado então, prefeito, porque você também tem que assinar agora lá o ato da obra da Baixadinha, não é isso? Sim. E aqui na Gerais FM estamos sempre abertos a discutir os temas de interesse de Coromandel e da região. Muito obrigado. Considerações finais aí, prefeito. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Lembrando que nós também estamos aí concluindo, enfim, o Centro de Educação Infantil no bairro Sagrada Família. A gente espera que dezembro ou janeiro nós possamos inaugurar, que é mais uma obra que também já tinha um tempo que estava sendo feita e não concluir, nós vamos concluir, e dizer que o nosso foco é esse, é trabalhar sempre em prol da população. Temos erros? Claro que temos. Temos acertado? Acertamos mais do que erramos, mas a gente busca sempre evoluir nas dificuldades. E se você comparar o que foi Coromandel há um tempo atrás e o que é hoje, nós já entregamos aí 55 obras, já ampliamos vários serviços de saúde. Temos que evoluir? Temos, mas estamos evoluindo muito em pouco espaço de tempo, né? Que aí a gente fala de 40 anos em 4, e com a população junto com a gente, com a equipe, com o Legislativo, com todos unidos, nós vamos fazer muito mais.